Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje vamos trazer curiosidades e fatos com toda a história do Plantão da Globo. O Plantão da Globo, né, que traumatizou muitas pessoas e traumatiza até hoje, né? Um negócio icônico aí, que sempre que acontece algum evento e que as pessoas também pensam, sempre que acontece alguma desgraça, alguma tragédia, o Plantão da Globo está ali. Mas o Plantão da Globo também traz notícias boas também, não é só de coisas ruins que tem o Plantão da Globo. Mas o estigma é de só ser tragédia. Hoje eu vou contar a história do Plantão da Globo, trazer os fatos, trazer algumas vinhetas aqui, torcendo para a Globo não derrubar este vídeo. E um plantão ou outro eu tento trazer aqui, também nesse mesmo esquema, se a Globo não me derrubar. Vai ser um vídeo interessante. Vamos ver o que vira. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem like de vocês, ativarem o sininho. Vamos me ajudar, gente? Vamos me ajudar esta querida que vocês gostam tanto para esses vídeos a monetizar? Logo vem o arquivo especial. Se o arquivo especial não sair desse ano, eu jogo pro ano que vem, porque tá difícil conciliar as gravações aqui. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Plantão da Globo é um boletim de notícias de última hora veiculado pela TV Globo e que pode interromper a programação para noticiar fatos de grande repercussão. Nas décadas de 70 e 80 ainda não havia o plantão padrão, como hoje, e a Globo utilizava interrupções com boletins extraordinários, com locuções e selos dos telejornais da Globo, dependendo do horário, como o Plantão JN, que eu vou botar um trecho para vocês aí agora. Das crianças, tratando da gente, né? O Plantão Nacional informa. O Boeing da Varg, que desapareceu domingo à noite entre Marabá e Belém, no Pará, acaba de ser localizado e há sobreviventes. O aparelho está perto da fazenda Curumaré do Xingu, em São José do Xingu. O passageiro Epaminondas Chaves caminhou durante 2 horas e meia até encontrar a fazenda. O administrador da fazenda já se comunicou através de rádio amador para pedir ajuda. O passageiro disse que pelo menos 40 pessoas sobreviveram à queda do avião. Outras informações a qualquer momento. A cobertura completa logo mais no Jornal Nacional. Mulher da gente deve ficar. Antigamente a gente tinha esses plantões extraordinários, tipo o plantão extraordinário do Jornal Hoje, do Jornal Nacional, do não sei o que era o que a Globo tinha ali para poder interromper a programação caso ocorresse algum fato importante no Brasil ou no mundo. Porém, o plantão, como a gente conhece, estreou em 21 de maio de 1991. O plantão interrompeu a sessão da tarde com o filme Top Gun para informar o assassinato do primeiro-ministro da Índia, Rajiv Gandhi. Me leva pra cama, ou então me perca pra sempre. Novas informações sobre o atentado que matou o ex-primeiro-ministro da Índia, Rajiv Gandhi. A bomba explodiu no momento em que o ex-primeiro-ministro saía do carro durante a campanha eleitoral na província de Tamil Nadu, no sul da Índia. As primeiras informações indicam que o ex-primeiro-ministro de 45 anos foi decapitado pela explosão. Outras 10 pessoas morreram no atentado. Rajiv Gandhi era filho da ex-primeira-ministra Indira Gandhi, assassinada há 6 anos por terroristas infiltrados entre os guarda-costas. Na época em que era o primeiro-ministro, Rajiv Gandhi escapou de 2 atentados. A última imagem de Rajiv Gandhi mostra o candidato votando ontem numa sessão eleitoral. Outras informações a qualquer momento e a cobertura completa você vai ver no Jornal Nacional. Estamos no Brasil com um monte de brincadeira. Pouco depois dessa estreia, porque só entrou ali, né? A animação foi criada, né? Toda uma vinheta com música, animação ali, e a trilha sonora foi composta por João Nabuco, que venceu um concurso interno ali na Globo e né, fez aí a música. Só que a animação com microfones e câmeras voando foi responsabilidade dele, o ícone, o lendário Hans Donner. Hans Donner aí que fez muita coisa pra Globo, muita abertura de novela. E ele é o responsável aí pelo Plantão da Globo, nessa vinheta icônica que a gente conhece dos microfones, as câmeras, as coisas ali. E essa identidade visual ajudou a consolidar o Plantão da Globo como algo marcante e simbólico, até porque essa primeira vinheta foi exibida entre 1991 até 1994.
Agora, gente, é o momento que vai entrando uma vinheta atrás da outra aqui nesse vídeo. A segunda vinheta foi exibida entre 1994 e 2001. Parece um pouco com essa primeira, só que tem algumas diferenças ali. Depois a gente teve a vinheta que foi exibida entre 2001 e 2004. Aqui você vai ver que vai começando a mudar o tom da imagem, né? Porque antes era mais escuro e aí vai mudando um pouco. A quarta vinheta foi exibida entre 2005 e 2013. Essa eu já lembro um pouco mais, já que eu nasci em 2001. Então essa eu já tenho um pouco mais de memória. Aí teve essa vinheta de 2014, que foi meio diferentona assim. Isso foi exibido algumas vezes, aí depois entrou outras. Depois a gente teve essa vinheta de 2016, que foi exibida entre 2016 e 2021. E para fechar, a gente teve esta vinheta que é exibida de 2022 até os dias atuais, que é a vinheta mais atual do Plantão da Globo. Então você vê que foi mudando algumas coisas, o pacote gráfico ali, e também foi acompanhando junto com a mudança das logos da própria Globo, né? Então, essas são a evolução aí, pelo menos, das vinhetas. Porém, voltando à história do plantão, em anos clássicos, alguns eventos geraram múltiplos plantões num único dia. Né? Porque teve alguns eventos que teve que ter a cobertura, então conforme acontecendo as coisas, a Globo ia botando um plantão atrás do outro ali, interrompendo a programação para cobrir o que estava acontecendo. Como é o caso do dia 1º de maio de 1994, onde ocorreu a morte, o acidente e a morte, né, de Ayrton Senna, que levou a 9 interrupções na programação, desde do acidente até a confirmação da morte do piloto. E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tua! Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva. Porém, o ano mais ativo em número de plantões da Globo até o momento foi o ano de 2016, porque nesse ano a Globo exibiu 25 boletins, entre elas para a cobertura do impeachment da Dilma, que ocorreu naquela época, a morte do ator Domingos Montanher, porque teve, né, desde o primeiro plantão que era, tipo, o ator sumiu, depois, tipo, o ator foi encontrado e faleceu. Então, tipo, desde o começo até a morte dele, foi exibido vários plantões. E também o acidente com o voo da Chapecoense, né? O acidente da Chapecoense também realmente teve vários plantões e foi um negócio que parou, muita gente lembra até hoje. Até maio de 2021, e se você contar talvez até agora 2025, a Renata Vasconcelos era quem mais apresentou o plantão. Até 2021, a Renata Vasconcelos apresentou 34 plantões. E o William Bonner vinha em segundo lugar com 24. Agora, talvez pode ter aumentado um pouco mais se contar de 2021 para cá, né? O William Bonner mesmo apresentou alguns plantões esse ano. A partir de meados da década de 2020, que é a década em que estamos, o uso da vinheta passou a ser menos frequente. Muitos plantões começaram a aparecer como rápidos boletins nos intervalos comerciais dos jornais normais. Realmente hoje em dia é o seguinte, se acontece alguma coisa, do nada entra ali a redação do Jornal Hoje, ou a redação, se for bem de manhã, tipo a redação do Bom Dia Brasil, ou a redação do Jornal Nacional.
Se bobear, entra até do jornal local. Se bobear, assim, ou do jornal da Globo também. Esse ano teve alguns plantões, eu vou citar daqui a pouco, mas, tipo, a grande maioria é só entrar a redação e, tipo, já é o plantão, não tem a vinheta. Entre 2001 e 2025, os plantões foram reservados apenas a acontecimentos muito relevantes e marcantes. Entre eles, a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, a morte do jogador Pelé, prisão dos mandantes da morte de Marielle Franco, o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a morte de Marília Mendonça, que esse eu lembro que realmente teve o plantão e foi feita a cobertura e foi entrando no plantão à medida que ia acontecendo as coisas. Agora, outros casos recentes, se você pegar esse ano, a gente teve aí, em 8 de maio de 2025, que foi noticiado, né, que saiu a fumaça branca na Capela Sistina lá do Vaticano, indicando a eleição do Papa Leão XIV. Porque quando o Papa Francisco morreu, já tava um jornal sendo exibido ali. Eu acho que era o Hora 1 que estava no ar. Então a notícia saiu ali no G1 e eles já estavam ali no jornal já comunicaram. Então não teve um plantão para a morte do Papa Francisco. Porém, quando rolou o conclave, ficava o plantão, o boletim entrando toda hora, tinha uma vinheta especial, tipo, conclave, e a Globo ia cobrindo o conclave ali durante a programação. Só que veio o plantão de fato quando o Papa Leão XIV foi escolhido como novo Papa. Aí foi anunciado e tudo mais. E aí, mais recente, a gente teve em 4 de agosto de 2025, que foi comunicada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a exibição de A Viagem. Esse caso aqui eu acho maravilhoso. Porque vocês sabem que não só a Globo, mas outras emissoras, como tem várias praças, né, vários estados, nem sempre tudo é sincronizado, né? Nem sempre o que tá passando, tipo, se o que estiver passando na Globo na minha televisão agora, não vai ser o mesmo, dependendo do estado que você tiver. Então, em alguns lugares, como foi aqui no interior de São Paulo, aqui onde eu tô, tava passando a Viagem. Só que em outros lugares já estava passando o Eta Mundo Melhor, porque alguns já têm a grade mais adiantada. Então, foi uma sessão de coincidências, os ganchos que foram interrompidos das novelas, porque em A Viagem teve uma cena de todo mundo ali na casa da Liso, mascarado, todo mundo ali dançando, catando champanhe, todo mundo comemorando, que eu já achei maravilhoso. Só que aí, a cena em questão que interrompeu de A Viagem pro plantão era uma cena do Theo, ele tava possuído ali pelo Alexandre, e ele começa a falar alguma coisa, porque não sei o que, eles começam a falar do Alexandre ali. Alexandre, aí do nada entra o plantão falando, é o Alexandre de Moraes, não sei o que. Então meio que casou ali. Reagiu, ia fazer o quê? O vigarista quase que me estragou com a noite. Não, vigarista ele não é, Diná. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Eta Mundo Melhor foi também parecido o contexto, porque estava tendo a festa de aniversário de uma das crianças ali da novela, e aí pediram para a criança fazer um pedido e contar antes de assoprar a vela. No que a criança fazia o 3, 2, 1, entrou o plantão. E aí também foi uma coisa meio arte, assim, meio Absolute Cinema, Absolute Novela. Realmente serviram muito aqui. E a última exibição do plantão até o momento, estou gravando este vídeo aqui no dia 4 de outubro. Se Deus quiser, esse vídeo já sai já nessa mesma semana aí, sai a partir de segunda. Ou se não botar outro vídeo antes, né? Mas foi a exibição do plantão em 11 de setembro de 2025, com 2 interrupções, uma anunciando que a maioria da STF se formou para condenar o Bolsonaro, e a outra anunciando a condenação do Bolsonaro. E essas realmente foram plantões com a vinheta, assim como essa outra que eu citei os exemplos agora. Horário de Brasília, 19h10. A primeira turma do STF acaba de estabelecer a dosimetria, o tamanho e o tipo de pena que será imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ele foi condenado há poucas horas por tentativa de golpe de Estado e mais 5 crimes. Por decisão dos ministros da turma, eles acolheram a proposta do relator Alexandre de Moraes de 27 anos e 3 meses
de pena de prisão. É um somatório das penas impostas por cada uma das condenações e um desconto pelo fato de Jair Bolsonaro ter 71 anos de idade. Desses 27 anos e 3 meses, 24 anos e 9 meses, por determinação da primeira turma, serão cumpridos em regime fechado. Muitos eventos hoje são informados por esses boletins curtos, nos intervalos de jornais como o Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo e até o Fantástico, sem a vinheta do plantão. Um caso recente aí foi tipo a morte da Preta Gil. A morte da Preta Gil entrou o plantão do Fantástico, estava rolando domingão, e simplesmente entrou a Poliana ali do Fantástico falando, sabe? Não teve uma vinheta. Olá, eu trago agora uma notícia triste para todo o Brasil. Morreu a cantora Preta Gil, aos 50 anos de idade. A Preta vinha enfrentando um câncer que foi diagnosticado e anunciado por ela mesma em janeiro de 2023. Fez uma cirurgia, passou por vários tratamentos. Depois, em 2024, em agosto, ela anunciou que o câncer tinha voltado, um câncer coloretal inicialmente. Em dezembro, Preta Gil passou por uma outra cirurgia. É uma cirurgia para tirar tumores em várias partes do corpo. Ela foi para os Estados Unidos, passou as últimas semanas nos Estados Unidos. Essa foi a história resumida do plantão da Globo, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre os plantões da Globo que traumatizaram as pessoas, que marcaram todo mundo. Vocês podem comentar aqui. Eu trouxe uma thread no Twitter sobre isso, trazendo vários plantões de várias décadas diferentes, casos que marcaram, que traumatizaram as pessoas, que parou o Brasil. Então vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês quiserem esse vídeo que eu posso trazer para vocês. No mais é isso. Um beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Adquirir axé pra todo mundo. E tchau.